Primeiro, agradecer a todos os presentes, agradecer porque num dia em que, embora estejamos em outono, ainda é verão, é ver as nossas praias cheias de pessoas, com 30 graus, por isso agradecer duplamente por este sacrifício de estarem connosco em vez de estarem junto ao mar. Agradecer, portanto, a todos a honra da vossa presença e permitam-me que faça alguns agradecimentos especiais. Primeiro, à editora, à responsável pela editora Novembro, que aceitou o convite da autora em que este lançamento se realizasse nestas instalações. Agradecer à própria autora, nossa companheira, a doutora Dulce Rodrigues, que aceitou precisamente fazer aqui o lançamento deste seu último livro, que eu espero que não seja o último, que venham muitos outros, e que foi com muito agrado que nós a recebemos, não só porque é uma escritora fantástica, com uma vasta obra no domínio da literatura infanto-juvenil, e que eu tive o prazer de a conhecer em Luxemburgo, numa feira do livro, e portanto agradecer também muito especialmente à doutora Diandreia Portugal, ilustre presidente da Rede Sem Fronteiras, que nos deu a honra de estar aqui pela primeira vez. E falar em primeira vez, noto que há várias pessoas que na realidade não conheciam esta sede, tal como não conhecem o Elos Clube de Lisboa. Vou ser muito sucinto, vou falar apenas coisas elementares, o que é o Elos Clube de Lisboa. É uma instituição de utilidade pública que, ligada ao elismo, que nasceu no Brasil. E por isso, nos nossos atos culturais, temos sempre três bandeiras. A bandeira do Elos Clube de Lisboa, a bandeira do Brasil e a bandeira de Portugal. Queria-vos dizer também, quando este Elos Clube de Lisboa foi constituído, vai fazer cerca de 60 anos, faz precisamente no dia 14 de janeiro do próximo ano, 60 anos, esteve presente o ex-presidente da República, Kubitschek de Oliveira. E outra curiosidade, o nosso atual Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, faz parte do nosso Elos, deste Elos Clube de Lisboa. E o pai, o Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, é a quinta figura daquela fotografia, precisamente foi presidente deste Elos Clube e mais, foi presidente do Elos Internacional. Queria-vos, portanto, também dizer que o Elos procura exercer uma atividade cultural e recreativa importante, não só aqui na sede, onde realizamos palestras, realizamos exposições de pintura como a que está a ocorrer, realizamos lançamentos de livros e realizamos neste momento aulas de piano, aulas de canto, e temos a honra de ter connosco a doutora Paula Dória, que é de facto uma brilhante cantora e professora de canto. Depois podem levar de facto este elemento, que é precisamente sobre as aulas de canto
que se realizam nesta sede. Queria também referir, portanto, creio que já disse que é uma honra tê-la entre nós, e tem aqui cerca de 15 alunos que estão a aprender muito com esta excelente professora de canto. Queria-vos também dizer que a nossa atividade, que aqui se processa nesta sede, e sobretudo, e pensando no dia de hoje, o lançamento de livros, já fizemos dezenas de lançamentos de livros. Curiosamente, a maior parte dos livros são de poesia, o que confirma a ideia de que Portugal é um país de poetas. Mas também, enquanto 90% são de livros de poesia, romances, apenas 4 romances, um deles policial, e de livros de literatura infantil-juvenil apenas 2. Hoje é o segundo livro de literatura infantil-juvenil que temos o prazer de acompanhar. E penso que, para não vos tomar mais tempo, até porque daqui a um bocadinho já vos vou tomar mais tempo, ao ter o privilégio de apresentar precisamente esta obra da nossa escritora Dulce Rodrigues. Eu dava a palavra à diretora da editora Novembro. Faz a fineza. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Evelina Ferraz, sou editora há 15 anos na Editorial Novembro e a fundadora do Grupo de Comunicação Novembro, do qual faz parte a chancela da Editorial Novembro. E estou aqui com muito gosto. O professor Fernando Cardoso não tem de me agradecer. Eu tenho sim de agradecer ao Elos Clube de Lisboa ter-nos dado a oportunidade de estar aqui, até porque foi uma forma de eu convencer a nossa autora, a Dulce Rodrigues, a fazer um lançamento de um livro. De outra forma ela não iria fazê-lo e, portanto, bem-haja por existirem e por nos receber, e ficamos muito gratos. Quero saudar, obviamente, também a doutora de Andreia. Eu só quero referir uma coisa. O professor Fernando Cardoso só podia estar receptivo a este tipo de ideias, porque ele é um humanista. Eu não o conhecia, mas estive a ler a biografia dele. Ele é um homem das humanidades, para além do direito, ser professor de direito. É um escritor em vastíssimas áreas, desde a literatura infantil-juvenil, e tive a oportunidade de ver ali alguns dos seus livros, passando por ensaios, não é? Poesia também, pelo teatro, ou seja, é um homem das artes e das humanidades, e por isso mesmo eu fico muito agradecida de estar aqui ao seu lado, porque de facto essa multidisciplinaridade na sua vida cultural é de louvar. Parabéns. Muito obrigado. Eu queria agora dar continuidade aos meus agradecimentos à doutora de Andreia Portugal, que eu não conhecia, e mais uma boa razão para estar aqui. Estive há pouco a conversar com ela, e para além dela ser a presidente da Rede Sem Fronteiras, que é algo que tem que ver um pouco com o trabalho no âmbito da lusofonia que nós fazemos também. Eu sou promotora cultural da lusofonia e trabalho com os 8 países, mais um, Portugal, em várias áreas. Portanto, é um encontro muito feliz este com a doutora de Andreia Portugal. Espero poder começar com alguns projetos em parceria e que desenvolvamos aqui ainda mais um elo de um intercâmbio de produções culturais. Mas a doutora de Andreia é também uma pedagoga com especialização em pedagogia empresarial e recursos humanos, com pós-graduação em dificuldades de aprendizagem e psicopedagogia.
e eu fico muito honrada de estar aqui também com alguém que trabalha de certa forma esta parte da instrução para a cidadania, para o desenvolvimento através da literatura e da cultura. E é um gosto realmente estar aqui, conhecer-vos, conhecer este espaço. Espero voltar. A Editorial Novembro tem várias ações culturais em Lisboa. Será um gosto poder voltar ao Elos Clube de Lisboa. Eu vou deixar-vos. Espero que tenham a oportunidade de ler o livro e que gostem. A Dulce Rodrigues será apresentada pelo Dr. de André Portugal. O livro será apresentado pelo professor Fernando Cardoso. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Não se importa de falar agora? Sim, pois não. Ora bem, é também uma grande honra ter aqui presente entre nós a doutora de Andreia Portugal, precisamente a ilustre presidente da Rede Sem Fronteiras, e que nos deu a honra também de ir a alguns eventos repasto que nós realizamos. É uma honra, de facto. E eu agradeço, portanto, que a doutora Diriandeia, que conhece tão bem a autora, a nossa Dulce Rodrigues, fale um bocadinho sobre a sua pessoa. Eu irei falar sobre o livro e a doutora Diriandeia, precisamente, sobre a personalidade da doutora Dulce Rodrigues. Boa tarde, professor Dr. Fernando Cardoso, a senhora Angelina Ferraz, nossa querida escritora Dulce Rodrigues. Muito obrigada pela oportunidade de compor a mesa com vocês nesse templo maravilhoso do Elos Clube, do qual eu estou tendo a honra de conhecer pela primeira vez, apesar de já ter frequentado alguns eventos, mas aqui na sede é a primeira vez. Uma sede absolutamente bem cuidada e que exala cultura em suas paredes. Então isso muito me honra. Me honra mais ainda poder compartilhar essa mesa com vocês e falar um pouquinho da nossa escritora Dulce Rodrigues. Quando eu recebi o convite para apresentar a escritora Dulce Rodrigues neste lançamento, eu fiquei pensando se eu deveria proferir um discurso escrito como presidente da Rede Sem Fronteiras, ressaltando a escritora e as suas qualidades técnicas, informando a todos o seu currículo, a sua biografia, ou se deveria abrir mão da apresentação formal e deixar fluir palavras livres da amiga, leitora e admiradora de Dulce Rodrigues que sou. Resolvi fazer um pouquinho das duas coisas. Elas se complementam. Portanto, eu começarei pelo resumo da sua biografia. Natural de Lisboa, cidade que a viu crescer, onde fez um curso universitário em Letras e Literaturas Modernas, Dulce Rodrigues viu-se atribuir, mais tarde, uma bolsa de estudos pelo Goethe-Institut, na Alemanha, e uma outra pela OTAN, para cursos científicos com a Open University, no Reino Unido. Trabalho de laboratório na Universidade de Uidem. Sobre a passagem de sua vida, ela nos conta, abre aspas, circunstâncias várias levaram-me a seguir primeiramente o campo das letras. Talvez porque comecei cedo a contactar com alemães, uma vez que meu pai praticamente sempre trabalhou na Siemens, em Portugal. Apaixonei-me pela língua alemã e logo após ter terminado o meu curso, inscrevi-me no Goethe-Institut, que, anos mais tarde, me ofereceu uma bolsa de estudos, que me levou a viver pela primeira vez num país estrangeiro e a começar a tomar verdadeiramente gosto pelas viagens, fecha aspas. Dulce Rodrigues viveu e trabalhou mais de 30 anos fora de Portugal, primeiramente como tradutora de inglês, alemão e inglês, junto do Comando de Engenharia das Forças Armadas Norte-Americanas em Frankfurt, na Alemanha. Mais tarde, como funcionária internacional de uma agência na OTAN, no Luxemburgo. A autora explica esse período, abre aspas.
Regressei a Portugal, mas o apelo da Alemanha, que para uma jovem adulta da época representava a aventura e liberdade, foi mais forte. Assim começou uma carreira profissional internacional que interrompi para voltar de novo a Portugal. Mas alguns anos depois parti novamente. E como a vida às vezes nos prega partidas, embora eu seja contra a guerra e contra tudo o que é violência, a verdade é que minhas vivências profissionais no estrangeiro me levaram sempre a trabalhar com organizações de caráter bélico. Nos anos 60, na Alemanha, fui tradutora de inglês e alemão junto ao Comando de Engenharias das Forças Armadas Norte-Americanas na Europa, entidade que pertencia ao Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Ano mais tarde, já nos anos 80 e no Luxemburgo, fiz parte do pessoal internacional da NANSA, a agência que faz a manutenção e reparação de material bélico para os países que pertencem à Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN. Foi essa organização que me ofereceu minha segunda bolsa de estudos, quando, paralelamente à minha atividade profissional, decidi pisar de novo nos campos universitários. Desta vez, uma universidade inglesa, para finalmente realizar o meu sonho no campo da ciência. Fecha aspas. Depois de se aposentar da OTAN, dedicou-se a uma das suas paixões, escrever, em especial para o público infantil e juvenil. Possui 31 livros infanto-juvenis publicados em vários países e línguas, sendo 4 em português, incluindo A Sereia e o Pescador. 9 em bilíngue, francês-português, 7 em francês, 6 em alemão, 4 em inglês, 1 em chinês. Publicou ainda 3 livros para adultos, 2 livros de viagens, um deles um e-book em inglês e uma novela. Dulce Rodrigues fala 6 línguas vivas e tem sido a tradutora dos seus próprios livros, com exceção do chinês. As línguas em que mais tem publicado e escreve regularmente são o francês, o inglês e o alemão, além de português. Algumas das suas peças de teatro infantil foram representadas no estrangeiro, Luxemburgo e Romênia, e em Portugal, Cuba e Chaves. Com sensibilidade ela sinaliza, abre aspas, e porque a língua é a alma de um povo, a melhor maneira que encontrei para compreender os outros foi aprender a língua deles. Sou poliglota, falo 6 línguas vivas e a escrevo regularmente pelo menos em 4, o que me permitiu ganhar 9 prêmios em concursos literários internacionais com contos para crianças em 3 línguas. Fecha aspas. Participou ainda em diversas antologias portuguesas e internacionais e tem sido solicitada a escrever em jornais e revistas, especialmente no estrangeiro. Alguns dos seus contos e livros receberam prêmios ou menções honrosas em concursos literários nos Estados Unidos, Brasil e Europa, na Inglaterra, mais especificamente em França. No seu primeiro livro infanto-juvenil, publicado em francês na Bélgica, participou de um projeto piloto da Education Nationale, Ministério da Educação de França, em escolas Louis, no departamento de Matermoselha, e foi no âmbito deste primeiro livro que Dulce Rodrigues criou o projeto educativo de apoio escolar em 4 línguas, o www.berryforkids.net. Um outro dos seus livros, em francês, participou mais tarde de uma maratona de leitura, também em França. Alguns dos seus contos publicados em portais culturais têm igualmente sido alvo de trabalhos por parte de professores em países europeus, ou tão longínquos como Estados Unidos, África do Sul e Austrália. Dulce Rodrigues é igualmente uma apaixonada por história, em especial a de Portugal, tema que praticamente todas as conferências que deu no estrangeiro. Adora lendas e contos tradicionais, uma vez mais com particular ênfase nos de Portugal. Outros dos seus interesses são jardinagem, fotografia, arte, música, animais e viagem. É membro de associações culturais e literárias em Portugal, o Elos Clube, a ALA, Academia de Letras e Artes, Associação Portuguesa de Escritores, Associação Cabo-Verdiana de Lisboa e Rede Sem Fronteiras. No estrangeiro, Associação Belga de Autores, Compositores e Editores.
É colaboradora regular do jornal Bom Dia, em Luxemburgo, da ACPS Estrasburgo e do Short Kid Stories, da Irlanda. Além do projeto educativo já mencionado, Dulce Rodrigues tem o portal pessoal www.dulcerodrigues.info e vários blogs em várias línguas. Dulce Rodrigues gosta de citar que possui 2 filhos e 2 lindas netinhas que são o melhor presente que a vida podia lhe dar. Bem, gente, eu gostaria de complementar algumas informações sobre o ponto de vista um pouco mais pessoal. Eu conheci a Dona Dulce durante um salão do livro de Genebra. Temos algo em comum, viu, doutor? O senhor conheceu ela no salão em Luxemburgo e eu em Genebra. Ambas participavam como convidadas, ela como autora e eu como jornalista fazendo a cobertura no evento. Na época eu era editora de um jornal cultural que se chamava Sem Fronteiras. Me identifiquei imediatamente com essa pequena mulher em estatura, mas grande em seu interior, com uma bagagem fenomenal. Muito articulada e comunicativa, se expressava maravilhosamente bem, representando com muita dignidade a sua terra natal, Portugal. Começamos a trocar correspondências. Algum tempo depois, nos reencontramos novamente no Salão de Genebra e ela me contou que seria avó em dose dupla. Seus 2 filhos homens esperavam ao mesmo tempo suas primeiras filhas. Ela estava exultante. Eu sabia que toda a sua obra, seu universo infantil, seria impactada pela chegada das netas, e assim foi. Se ela já escrevia com propriedade para o público infantil, sua habilidade recebeu uma dose extra de motivação. Empenhada em levar o universo literário ao mundo, descobrir a escritora que não espera oportunidades, ela as cria. Participante de inúmeros salões e feiras literárias pelo mundo, ela vai apresentando a literatura lúdica e educativa a ponto de uma editora da China ter se interessado pelos direitos autorais de muitas suas obras. É de fato uma escritora sem fronteiras. Por esse motivo, em 2017, eu a convidei para ser representante internacional do Jornal Sem Fronteiras de Portugal, um jornal editado no Brasil, na ocasião, e distribuído para 28 países do mundo, onde ela possuía espaço para escrever sobre Portugal e suas belas histórias. E assim foi por 5 anos. De lá para cá foram muitas as viagens culturais que fizemos juntas, de avião, de trem e até de transatlântico. A Rede Sem Fronteiras já teve a oportunidade de homenageá-la por sua jornada e contribuição à cultura em diversas ocasiões e em diversos países, com destaque para uma moção oficial de aplausos da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro durante cerimônia no Palácio Pederneste, na Cidade Maravilhosa. Dulce Rodrigues, a Dona Dulce, como carinhosamente chamamos, é querida e ressaltada por todos nós da Rede Sem Fronteiras, por seus ensinamentos, por sua postura reta, de colaboração com seus pais. Participante anualmente como convidada da Feira do Livro de Lisboa, todos os anos, além de autografar, participa da programação palestrando. No ano passado, participou do debate sobre acordo ortográfico juntamente com o presidente de honra da União Brasileira de Escritores em programação oficial da própria feira, tendo a Rede Sem Fronteiras como apoiadora. Por tudo isso, é uma honra enorme para mim poder fazer parte desta tarde e dividir aqui com os meus pares esse momento. Dona Dulce, eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação e da minha honra de poder contar com a senhora na Rede Sem Fronteiras e de ver toda essa construção, todo esse trabalho de amor que a senhora faz pela literatura e, sobretudo, pelas crianças. Parabéns. Com a intervenção da doutora de Andreia Portugal, ficaram com o retrato da escritora na sua amplitude. Eu vou apenas debruçar-me sobre este último livro, que foi essa a função que com muito gosto aceitei. É um prazer analisar este livro, A Sereia e o Pescador, um livro para crianças da autoria
da companheira Dulce Rodrigues, cuja escrita para crianças e jovens é conhecida em vários países. A análise será feita, como se impõe, à luz da literatura infanto-juvenil. Em primeiro lugar, vejamos o que é literatura. Curiosamente, temos da literatura um conhecimento empírico como temos da música e da pintura. Todos os dias ouvimos música, mas dada a diversidade de géneros, música clássica, erudita, religiosa, popular, ligeira, jazz, fado, pop, rock, etc., se nos perguntarem o que é música, temos dificuldade em responder. Podemos, todavia, dizer que é a arte dos sons. Relativamente à pintura, também dada a diversidade de géneros, retrato, natureza morta, paisagem, pintura figurativa, surrealista, etc., etc., só podemos defini-la como a arte dos traços e das cores. E como definir a literatura, que abrange o conto, a novela, o romance histórico e policial, poesia e ensaio. À semelhança da música e da pintura, podemos também definir a literatura como arte, mas arte das palavras. Esta é a razão porque um livro só de ilustrações para a criança, por exemplo, para colorir, não é literatura. Porém, a existência de palavras, sendo essencial, também não é suficiente. Por exemplo, uma carta dirigida a uma qualquer entidade tem palavras, mas não tem, obviamente, arte. Logo, não é literatura. O específico da literatura infantil, desta arte das palavras, é destinar-se precisamente às crianças. Temos, portanto, o escritor como emissor e a criança como receptor. Mas o escritor não deve pensar que o receptor é um momento capto e utilizar uma prosa pobre de estilo, de léxico e repleta de diminutivos, como constantemente observamos nos livros para crianças. O escritor tem que procurar descer à criança, aos seus gostos, à sua limitação de conhecimentos e de vocabulário. A companheira Dulce Rodrigues é detentora de uma escrita muito rica, daí que tenha utilizado no livro em apreço algum vocabulário que transcende o conhecimento da generalidade das crianças. Direi, em suma, que o livro A Sereia e o Pescador destina-se principalmente às crianças da segunda e terceira faixas etárias, ou seja, às crianças dos 8 aos 10 anos e dos 10 aos 12 anos, e não tanto à faixa etária dos 6 aos 8 anos de idade. Há que reconhecer que a criança é extremamente inteligente. Embora disponha apenas parcialmente da experiência do real, das estruturas linguísticas, intelectuais, afetivas e outras que caracterizam a idade adulta. Em Portugal, a literatura para criança surgiu muito depois de ter emergido em outros países, como na Alemanha e na Inglaterra. Eça de Queiroz, um dos maiores romancistas portugueses, deu-nos este testemunho nas célebres Cartas de Inglaterra, quando vivia em Londres, para onde fora nomeado como cônsul de Portugal, confessando que ficava extasiado por, sobretudo na quadra natalícia, ver as montras das livrarias repletas de livros para crianças com capas de extrema beleza. Numa dessas cartas, Eça de Queiroz afirma textualmente: em Inglaterra existe uma verdadeira literatura para crianças que tem os seus clássicos e os seus inovadores. Um movimento e um mercado de editores e génios, em nada inferior à nossa literatura para adultos. Em Portugal, nada. Ou seja, não existe literatura para crianças. Na verdade, antes de João de Deus, não havia literatura infantil nacional. Foi ele o primeiro a publicar vários poemas para crianças no livro Campo de Flores. Isto em 1893. O segundo pioneiro da literatura para crianças foi Antero de Quental, filósofo e também grande poeta. Direi que foi um dos 4 melhores sonetistas
ao lado de Camões, na lírica, de Bocage e de Florbela Espanca. Antero de Quintal foi o primeiro a entender quão importante é a poesia para as crianças. Razão porque, como explicou, publicou o livro Tesouro Poético da Infância. É certo que foi um mero coletor, porquanto, nesse livro, só um poema, precisamente As Fadas, é de sua autoria. A Antero de Quintal seguiu-se Guerra Junqueiro. Curiosamente, estes 3 escritores e pioneiros da literatura para crianças foram grandes poetas e licenciados em Direito pela Universidade de Coimbra. Não havia outra. Guerra Junqueiro publicou contos para a infância. Alguns destes contos são fruto da sua imaginação, outros recolhidos da tradição oral. Por ordem cronológica, o 4º pioneiro da literatura para crianças foi Ana de Castro Osório, considerado por alguns como a verdadeira fundadora da literatura infantil em Portugal. Isto porque escreveu 18 volumes e João de Deus destinou tão só alguns poemas. Antero de Quintal, que foi sobretudo mero coletor do livro Tesouro Poético da Infância, e Guerra Junqueiro publicou apenas um livro, Contos para a Infância. Mas a questão não pode assentar-se tão só na quantidade, mas na qualidade e na destinação temporal. Outros escritores de renome na literatura portuguesa para adultos também escreveram para crianças, nomeadamente António Boto, O Livro das Crianças, que foi aprovado oficialmente nas escolas da Irlanda e só posteriormente aprovado em Portugal pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira. Afonso Lopes Vieira com o livro de poemas Animais Nossos Amigos. Aquilino Ribeiro com 3 livros, Romance da Raposa, Arca de Noé, 3ª classe e o livro da Mariana. A escrever também para crianças como Sofia, Matilde Rosa Araújo, António Torrado, António Mota e Jorge Latria. Mas é só após o 25 de Abril que se dá a expansão da literatura para crianças, o designado boom. Causas dessa expansão. Primeiro, a ânsia dos escritores transmitirem nos livros destinados aos mais pequenos a nova realidade portuguesa, a democracia e os inerentes valores da liberdade, da justiça, da solidariedade e da igualdade. Segundo, as editoras, ao constatarem que as crianças liam mais do que os adultos. Terceiro, a construção de mais bibliotecas. Quarto, maior atribuição de prémios a fim de estimular a literatura para crianças. Quinto, e não de menos importância, a criação da cadeira ou disciplina de literatura infantil e juvenil nas nossas universidades e nas escolas superiores de educação. Vejamos agora algumas opiniões sobre livros. Para Michel Montaigne, os livros são o melhor alimento que tenho encontrado nesta viagem da vida humana. Para o nosso grande romancista Camilo Castelo Branco, nos livros aprendi a evitar o mal sem o experimentar. Foi com esta intenção que escrevi e publiquei o livro O Ladrão do Menino Jesus, que trata do grave problema da droga. Para o grande filósofo Cícero, uma casa sem livros é como um corpo sem alma. Para a escritora Manuela de Azevedo, o livro infantil é indispensável. Um povo que não lê em criança continuará sempre analfabeto. Para a escritora Matilde Rosa Araújo, o livro infantil não é um luxo para escolar, é parte integrante da construção do homem, da sua culturação verdadeira. Às vezes questiona-se o que é mais difícil, se escrever para crianças ou escrever para adultos. Monteiro Lobato, o pai da literatura para crianças no Brasil, responde: fazer bons livros para crianças é das coisas mais sérias, nas quais é preciso não só trabalhar com inteligência e coração, mas com elevada subtileza. Vejamos outras opiniões sobre a literatura para criança. Nisaura Correia dos Santos: a literatura infantil é um meio de instrução, vertente formativa,
entretenimento, vertente lúdica, que deve começar precisamente no verso. Às vezes os pais perguntam: quando é que devo dar livros aos meus filhos? Responda: no berço. Luísa da Costa: a literatura infantil exige uma polivalência e uma ambiguidade, além de nervo estilístico, que a torna particularmente difícil. Para o sociólogo francês Marc Soriano, a literatura infantil pode não querer ensinar, mas dirige-se, apesar de tudo, a uma idade que é a da aprendizagem e, muito especialmente, da aprendizagem linguística. Para Nelo Novaes Coelho, a criança está sempre ávida, desejosa de aprender. Direi que a infância é um tempo ideal de aprendizagem, para tudo, para ler, para nadar, para andar de patins ou de bicicleta. Conhecer a literatura que cada época destinou às suas crianças é conhecer os ideais e valores ou desvalores sobre os quais cada sociedade se fundamentou e fundamenta. Temos falado na literatura infantil, ou para crianças, a qual não se pode confundir com livros para crianças, porquanto a literatura é mais abrangente e engloba a literatura de tradição oral, os contos tradicionais, as fábulas, as lendas, as rimas infantis e os provérbios, enquanto o livro infantil para crianças é conquista relativamente moderna. Entre nós, como referimos, só surgiu com João de Flores no século XIX, com o livro Campo de Flores. Mesmo aquela literatura que descreve bruxas e monstros, esta outra pergunta que se costuma fazer, que os pais questionam, não é de repudiar. Porquanto a criança precisa saber, para estar precavida, de que também na vida real não existem só homens bons. Infelizmente, existem também homens lobos, verdadeiros monstros, como se revelam os traficantes de droga, os raptores de criança para as vender, inclusive para extrair-lhes órgãos, e os pedófilos, que surgem, quando menos se espera, no seio da própria família, ou são pseudo-amigos dos pais, pseudo-educadores e até sacerdotes, como se tem falado ultimamente. Mas a literatura para crianças, direi, a boa literatura para crianças, abre horizontes, fortalece a criança para novos voos e aumenta substancialmente a sua capacidade cognitiva e imaginativa. É importante a todos os títulos dar à criança um bom livro. Isto porque se dermos à criança um mau livro, ela fica com a ideia de que são todos assim e não será seduzida para a leitura. O adulto reage diferentemente. Perante um mau livro, parte para a leitura de outro livro, porque sabe que há bons e maus livros. Nos Estados Unidos, onde tudo se procura questionar, também se elaborou um inquérito ao gestor das maiores empresas, na maioria multinacionais, e chegaram à conclusão de que 92% desses supergestores, quando eram crianças, leram ou leram-lhes muitos livros de contos e de fadas. É que essas narrativas para crianças também lhes incutem o espírito de que é sempre possível superar as piores situações e vencer as dificuldades. Isto porque, precisamente nas grandes empresas, os gestores deparam-se todos os dias com situações delicadas e complexas para as quais têm que ter autoconfiança e fértil imaginação. E estes atributos são altamente potenciados pela leitura de inúmeras histórias, contos tradicionais e fadas. Depois da Revolução de 25 de Abril de 74, houve vozes que defenderam que a literatura para crianças devia confinar-se ao mundo real, postergando a fantasia. Porém, vozes mais avisadas e conhecedoras, de que me incluo, depressa fizeram notar a extrema importância do maravilhoso. É precisamente com o maravilhoso que a criança aprende a amar o livro, a criar o hábito de leitura, o que ser-lhe-á extremamente útil como estudante e pela vida fora. A literatura para crianças é um robusto fator no desenvolvimento das crianças das diversas faixas etárias. Ela reflete situações emocionais, fantasias, curiosidades, enriquecimento, desenvolvimento perceptivo.
Na realidade, a leitura influi em todos os aspectos da educação da criança, inclusive na afetividade, desperta a sensibilidade e cria o amor aos livros e ao hábito de ler. A criança que lê exprime-se e redige com maior facilidade, aumenta a sua destreza, desenvolve o automatismo da leitura rápida, na compreensão do texto, ou seja, adquire o melhor antídoto contra a iliteracia, porquanto não basta saber ler, é imprescindível compreender o que se lê, o que não sucede a muitos dos nossos jovens, mesmo universitários. A literatura desenvolve outro sim a inteligência e a aprendizagem de termos e conceitos. Podemos afirmar que a literatura para crianças é assaz relevante sob vários aspectos. Contribui para o seu desenvolvimento cognitivo. Proporciona-lhes meios para desenvolver potencialidades que agem como facilitadores de processos de aprendizagem. Estas potencialidades são notórias no enriquecimento do vocabulário, na facilidade de interpretação dos textos, na ampliação do repertório linguístico, na reflexão e na criatividade. Potencialidades que facilitam o processo de ensino do português, mas também de outras disciplinas. O hábito de ler é fundamental para a vida escolar, profissional e social. Como professor universitário, constatei que muitos alunos que estudaram a matéria não sabiam exprimir-se devidamente, nem construir frases e possuíam um vocabulário extremamente pobre. Por tudo isso, faço um veemente apelo aos pais e avós para que comecem muito cedo a comprar livros e a ler histórias aos seus filhos e netos mais pequenos. A leitura antes da criança adormecer contribui ainda para criar fortes laços de amizade, dedicação e cumplicidade. A criança jamais esquecerá o progenitor ou outro familiar que lhe permitia usufruir do mundo maravilhoso. A maior parte dos pais invoca não terem tempo, porquanto ignoram quão preciosos são esses minutos para os filhos. O dinamarquês Hans Christian Andersen, grande escritor para crianças, mundialmente conhecido e reconhecido, tanto é assim que em sua homenagem o Dia Mundial do Livro Infantil comemora-se precisamente na data do seu nascimento, 2 de abril do ano de 1805. Este escritor não teria tido certamente a imaginação para escrever 156 contos para crianças e o seu pai, apesar de humilde sapateiro, não lhe tivesse lido todas as noites contos populares. Em homenagem deste extraordinário escritor, erigiram-se 2 estátuas, uma delas na sua terra natal. Os contos mais conhecidos são Soldadinho de Chumbo, A Sereiazinha e O Patinho Feio. Há que ter presente sobremaneira que nós somos o que lemos, não se nasce leitor. E antes da escola, cabe à família a responsabilidade de contribuir para criar apetência ao livro e, consequentemente, o hábito de leitura. Porém, há pais que, em vésperas de Natal ou do aniversário dos filhos, chegam a equacionar esta pergunta: queres um livro ou um brinquedo? Precisamente porque eles próprios ignoram tão substancial diferença. São os mesmos pais que não oferecem livros aos filhos a pretexto de os considerarem caros, porém disponibilizam-se a comprar-lhes toda a gama de aparelhos e jogos eletrónicos, como as várias Playstations, cujo dispêndio iria adquirir-lhes uma pequena biblioteca de extrema utilidade. E sucede que a maior parte dos videojogos revelam-se assaz nocivos e incentivadores de agressividade. Existe certa dificuldade na escolha de bons livros. E os pais, que têm o hábito de leitura, mais facilmente transmitem aos filhos tão importante hábito. Normalmente os pais não sabem escolher um bom livro. Deixam-se influenciar, como as próprias crianças, pelo aspecto das capas e das ilustrações. É certo que as ilustrações também são importantes, desde que haja harmonia entre elas e o texto. O importante é que os pais se informem junto dos educadores de infância ou dos professores do primeiro ciclo sobre quais os livros indicados para a idade dos filhos e quais os bons escritores de literatura infantil. O ideal é que os livros contenham as chamadas 3 vertentes:
A vertente lúdica, a mais importante, porque se ela não existir, a criança pode desinteressar-se por aqueles e demais livros. A vertente formativa consiste na transmissão de valores de forma implícita e através das personagens, e a vertente informativa, transmissão de conhecimentos adequados ao texto e à faixa etária a que o livro se destina. Aqui chegados, podemos afirmar que o livro A Sereia e o Pescador contém as três fundamentais vertentes da literatura infantil-juvenil, ou seja, a vertente lúdica, porque agarra, prende e envolve os pequenos leitores desde o início, por narrar uma figura estranha e curiosa, precisamente uma sereia. Uma sereia que vive numa ilha onde terá habitado uma feiticeira. São duas personagens assaz atraentes para as crianças. Faz igualmente parte desta vertente lúdica outra personagem principal, um pescador. Mas um pescador muito jovem, muito tímido, que se deixa encantar por uma sereia e pelas maravilhosas vozes das sereias que cantam enquanto nadam ou se divertem nos rochedos à beira-mar. Pertence também à vertente lúdica as poções mágicas preparadas pela feiticeira a que o jovem pescador recorreu, bem como o rolo de fio mágico que se convolou numa rede que lançou a linda sereia. É ainda lúdico a transmudação da sereia por quem o jovem pescador se apaixona numa linda rapariga sem escamas e de cabelos ruivos e ondulados como as ondas do mar. Por seu turno, a vertente formativa, como referimos, consiste na transmissão de valores através das personagens, está também presente no livro A Sereia e o Pescador, ao realçar a importância do amor ao ponto de curar a timidez do jovem pescador. A terceira vertente, a vertente informativa, que visa, como aludimos, transmitir conhecimentos adequados à história e à faixa etária a que o livro se destina, está outro sim bem patente no livro que ora apresentamos. Com efeito, é notória a preocupação do autor em explicar aos pequenos leitores a timidez do juvenil pescador, comparando-o a uma estátua ou uma gazela. A autora teve ainda a preocupação de transmitir que a história ocorre na ilha de Santa Maria, nos Açores, e que teria sido a ilha da feiticeira Calipso, a qual manteve prisioneiro durante 7 anos o herói grego Ulisses, que correu mares após o regresso da Guerra de Troia. Acresce que o livro, ora em apreço, tem interessantes e adequadas ilustrações da autoria de Irineu Oliveira. Para finalizar, direi que o livro A Sereia e o Pescador, da consagrada escritora, precisamente porque se integra nos parâmetros da literatura infantil, é um excelente livro que ainda prima pela circunstância de a autora lhe acrescentar, para além da própria história, atividades práticas e pedagógicas, maiormente sobre a ilha de Santa Maria e sobre os vulcões, para, na intenção da escritora, prolongar o prazer da leitura. Os meus sinceros parabéns à escritora Dulce Rodrigues. Parabéns. Mas era uma honra, a sua presença foi muito importante especialmente também agradecer ao meu amigo professor Fernando Cardoso por ter tido a gentileza e a amabilidade de dispensar este espaço, um espaço cultural que eu também só conheci recentemente porque vim aqui para ver as instalações, mas efetivamente eu sei que ele também, por razões de saúde, fez um grande esforço e eu não sei como lhe agradecer todo esse esforço. À minha amiga de Andreia, porque também fez um grande esforço na divulgação deste evento, e à Avelina por ter participado e ter sido quem teve a coragem de decidir-se a publicar o livro. Já agora,
eu acho que não há mais nada a dizer sobre mim, eu acho que eles até exageraram um bocadinho, sinceramente. Mas, bom, já agora gostava de dizer algo sobre a razão porque eu escrevo esta ou outra história. Já me têm perguntado como é que as coisas sucedem. Eu costumo dizer que praticamente todos os meus livros, praticamente todos eles, têm uma história por trás da história. Portanto, neste caso, qual é? Bom, é que eu há uns anos fui até aos Açores, acho as ilhas, pronto, maravilhosas, chamo-lhe as Ilhas Encantadas, e como também sou uma apaixonada por lendas e por contos tradicionais, porque considero que isso faz parte da cultura de um país, eu costumo escrever exatamente esses contos tradicionais ou essas lendas. Uma das razões tem a ver com o facto de que normalmente os livros até são escritos noutra língua e, portanto, saem noutro país, antes de saírem em Portugal, onde é muito mais complicado publicar. E eu apercebi-me nas minhas viagens e na minha permanência fora de Portugal de que realmente praticamente tudo o que diz respeito a Portugal, tem inclusivamente a nossa própria história, que é riquíssima, é desconhecido completamente lá fora. Portanto, como aliás há uma senhora que tem um desses livros, eu às vezes começo por escrever um conto tradicional ou uma lenda de Portugal e publicá-lo noutro país para exatamente dar a conhecer. Foi o caso daquela da história da Carochinha, que é uma peça de teatro em inglês, porque os ingleses gostam muito de peças de teatro e que têm realmente tido, pronto, eu fico pasmada com as pessoas que me contactam por causa daquele livro, pronto, e foi uma maneira de eu divulgar esse conto, digamos, esse conto tradicional português lá fora, não é? Portanto, este que sai agora também já saiu em francês já há uns meses, e outros casos assim. Portanto, essa é uma das razões porque eu gosto de divulgar, de escrever, digamos, lendas ou contos tradicionais. Cada um depois escreve como quer, às vezes até lhe muda um bocadinho digamos, o fim, porque nem sempre, pois, não quero ser violenta em relação às crianças, e alguns às vezes têm um final menos feliz, que eu consigo dar-lhe ali uma volta e pronto, fiquei feliz, mas não tanto. Que é o caso, por exemplo, também de uma senhora que levou aquela peça de teatro como é que se diz? A Festa no Céu, que na realidade é inspirada de um conto tradicional brasileiro e que eu pus em peça de teatro. Portanto, também dei uma volta no fim para não ser tão violento. Porque efetivamente eu desde miúda que sempre gostei muito de contar histórias. Tinha a mania de contar histórias aos outros da minha idade, era uma mania. E gostava muito de escrever. Aliás, quando estava no liceu, eu escrevi um conto que depois até ficou na biblioteca do Liceu Filipa, porque a professora gostou imenso e pediu para isso. Mas evidentemente a minha vida profissional era para escrever muita coisa, mas nada de interessante, como eu sempre digo. E quando me reformei, pois eu acho que nós, quando nos reformamos, devemos fazer algo que realmente não tínhamos tido a oportunidade de fazer e que seja algo que gostemos. Portanto, foi aí que eu me dediquei de corpo e alma, como se costuma dizer, a escrever. É verdade que ao princípio escrevi outro género de coisas, paralelamente com os livros para crianças, mas depois, em determinada altura, achei que as outras coisas que eram às vezes um bocado negativas e, portanto, resolvi fazer quase 99% para crianças. Relativamente àquilo que o professor Fernando Cardoso diz em relação à leitura, é um facto que, efetivamente, nós devemos de começar com isso muito cedo. Nas minhas netas devo dizer que começaram até antes de nascerem, porque os meus filhos, que foram muito habituados a ler,
Portanto, liam já para as minhas noras quando elas estavam grávidas. Portanto, e depois continuaram com essa tradição, que ainda têm mesmo assim, porque embora elas tenham 8 anos e já saibam ler perfeitamente, não é? Mas eles continuam a ler ainda sempre uma história à noite antes delas adormecerem. Quando eu estou lá, sou eu que normalmente leio. Os meus filhos leem em português, as minhas noras são francesas, leem em francês, e portanto ainda continuam com esse hábito, porque é realmente a coisa mais importante deste mundo. Portanto, os temas dos meus livros dependem um bocado, às vezes, de qualquer coisa que me surge e que digo, olha, vou escrever sobre este assunto. Outros, que é o caso de uma coleção que tenho, bilingue francês-português, que foi depois das minhas netas nascerem, portanto escrevi um para os 2 anos, 3 anos, foi evoluir até aos 6, mais ou menos, a partir dos 4, digamos que tanto dá para 4, como 5, como para 6. Agora vai ser continuada a partir dos 7, mas com outros temas. Portanto, efetivamente, eu acho que é uma paixão que tenho, e ainda bem que a tenho, porque assim faço maravilhosamente a minha reforma, e espero que as crianças que os leem, que também os possam apreciar, possam gostar. Enfim, tenho tido, de Portugal não sei, mas não serão tantos, mas é um facto que de outros países tenho realmente sempre um determinado acolhimento. Espero que também em Portugal, que eles também possam usufruir dessa mesma popularidade. Muito obrigada a todos. Mais uma vez. Obrigada. Na outra língua do país onde está, da cultura onde está naquele momento, como é que surge esta questão? Essa pergunta é pertinente, já tem sido feita, e quer dizer, é um bocado difícil muitas vezes das pessoas compreenderem. Eu vou lhe dizer, eu gosto também muito de línguas, pronto, tenho uma paixão pelas línguas e etc. Evidentemente não posso saber todas as línguas do mundo, tenho mas aquelas que eu considero principais. E acontece que, como eu costumo dizer, tenho o meu dia da língua. Quer dizer que eu, quando acordo, eu estou a pensar nessa língua. E até lhe vou dizer uma coisa curiosa, é que uma vez tivemos de ir a um determinado sítio, em França, e eu tive de falar com pessoas, e um dos meus filhos que ia comigo depois disse: "Homem, o que é que te aconteceu? Que parecias uma anormal a falar francês, parecia que não sabias." E eu disse: "Olha, é que realmente hoje era mesmo um dia anti-francês." E isso acontece, mas é que não sei explicar porquê, mas acontece. Quer dizer, se for um dia que não tem nada a ver com aquela língua, eu sou capaz de até mesmo em português, devo dizer. Isso acontece mesmo em português. Quer dizer, pronto, as palavras parece que não saem, aquilo não. E há os dias neutros, que felizmente são ainda mais, não é? Mas é verdade que isso também tem a ver, a língua em que eu escrevo, tem a ver, primeiro, pela facilidade que eu tenho em publicar aqui ou ali ou lá. E depois, quem é que, por qualquer razão, até pode ser um comentário, sei lá, uma coisa qualquer, que me solicite ou que me vá suscitar eu escrever aquele livro. Porque, como digo, qualquer dos livros, de uma maneira geral, tem uma história por trás. Por exemplo, esse da Festa no Céu, foi exatamente que eu escrevia para uma rádio no Luxemburgo, que eles tinham pedido um conto de Natal, eu tinha feito o conto de Natal e depois pediram-me se eu me importava de escrever um conto assim, que pudessem passar em digamos, em episódios todos os domingos. E eu comecei a escrever um outro livro que foi premiado nos Estados Unidos.
E depois, por intermédio deles, houve um grupo de amador, de teatro marionetes amador, que me perguntou se eu não escrevia uma peça para eles, pronto, representarem lá numa festa qualquer que tinham e com as marionetes. E eu disse, ok, então pronto, então vamos a isso. E foi assim que eu efetivamente escrevi esse livro, que por acaso foi publicado uns anos antes em França, em vez de em Portugal, só saiu depois, mais tarde, porque realmente, quer dizer, eu depois faço a tradução normalmente de todos os livros, ou quase todos, para português, porque é a minha língua. Mas não quer dizer que eu vá publicar. Eu agora no Natal faço menções de escrever um livro de Natal, que já está escrito, aliás. Já tenho tudo pronto para português, mas sei que ele vai sair de certeza absoluta primeiro em francês. Pronto, sucede assim, não é? Ou seja, surge poder escrever naquele dia em que está Exatamente. com aquela inspiração, seja o francês, seja o inglês, seja o português. Exatamente, pois, Muito exatamente, é um conjunto de circunstâncias, efetivamente, que se proporcionam. Por exemplo, uma outra série que é agora recente, que é, portanto, para crianças a partir dos 8 anos, mais ou menos, que eu, aliás, antes do nascimento das minhas netas, era normalmente a partir dos 6 anos, não é? Não era para os bebés. Depois é que os meus filhos disseram, porque é que não escreves para os mais pequeninos? Ó filho, nunca me lembrei de escrever para os mais pequeninos, porque eu gosto de uma coisa, portanto, que tenha, pronto, mais texto, que transmita alguma coisa às crianças. Isso exatamente surgiu por necessidade de fazer uns textos para o site do Barry, que é como eu lhe chamo, portanto são sobre ciências, e curiosamente achei que queria começar em inglês. E efetivamente comecei, os 2 primeiros volumes estão em inglês, não estão ainda publicados, mas foram escritos em inglês. E depois disso é que eu disse, espera aí, mas isto tem interesse para escrever também em português ou em francês. Pronto, o primeiro afinal acabou por sair em francês, que foi aquele que saiu há pouco tempo, há 2 meses, ou o que é que foi. Pronto, portanto, quer dizer, é um conjunto de circunstâncias e às vezes até me dificulta em relação a livros que eu queira escrever mais para adultos, que não sei se deva escrever em inglês ou em francês ou em português. O alemão, agora tenho tido mais dificuldade, porque já há 50 anos que não, portanto estou fora da Alemanha e tenho tido um pouco contacto. Por isso até os textos que eu às vezes publico no site do Barry, portanto sobre ciências, portanto tem os temas todos, não é? Sobre variedíssimos temas de aprendizagem. Antigamente começava por francês normalmente e depois trazia nas outras línguas, mas esqueci-me e começava a ir por ali fora, não é? E depois, quando tinha que traduzir, era muito mais complicado porque era muito mais longo. Se eu agora resolvi normalmente começá-los em alemão, o meu alemão já está muito pior do que as outras línguas e, portanto, eu já faço o texto reduzido e é muito mais fácil depois pô-lo nas outras línguas. Relativamente à nossa escritora, que é uma escritora quase do mundo de literatura infantil-juvenil, que eu colocava-lhe uma pergunta que é a seguinte: a maior parte desses livros são feitos por si, não, em termos de escrita, em termos de língua. Eu pergunto, tem um livro em chinês, também fala chinês? Não, esse foi que eu estava na feira do livro de Frankfurt, em 2014, se não me engano, ou 2013, bom, mais ou menos. E depois, bom, o fim de semana normalmente já todo mundo tinha ido embora, porque é uma feira diferente também ao par das outras feiras, portanto a feira do livro de Frankfurt não é propriamente uma feira para o público, a não ser o fim de semana, mas mesmo assim chega ao fim de semana e a maior parte dos editores já foram embora. E eu estava ali sem fazer nada e de repente disse assim, deixa cá dar aqui uma volta, e não sei porquê,
resolvi ir portanto, à CAV. E na CAV estavam várias editoras chinesas, de uma maneira geral já se tinham todas ido embora, mas bom, estava lá uma e eu fui ter com ela e disse-lhe, olha, eu tenho este livro assim, que até foi premiado nos Estados Unidos, mostrei o livro, não sei se vocês estariam interessados, etc. E ela disse, olha, então eu vou falar com a minha, pronto, principal editora, portanto, depois a diretora editorial, e nós, porque nós estamos na realidade na Alemanha, somos, portanto, é o escritório que estava na Alemanha, e vou-lhe dizer, e etc. E depois, na conversa, elas disseram que eram da Formosa, portanto, bom, Taiwan, mais conhecido hoje em dia, e eu, curiosamente, ia daí, nós, portanto, a Feira do Livro de Frankfurt é nos princípios de outubro, e eu nos fins de outubro, princípios de novembro, ia exatamente à Formosa. Eu disse, olha, eu até vou à Formosa nessa altura. Ela disse, olha, então nós depois contatamos. Depois elas contataram, depois eu, evidentemente, fui, estava lá em Taipei, e elas foram ter comigo. Pronto, tivemos a falar sobre o assunto, e pronto, e foi assim. E depois fizeram, claro que não é um livro imprimido, deve ser. É um livro, portanto, género e-book, só que é amoroso, as imagens, portanto, movimentam-se, tem animação, e a moça que diz aquilo em chinês, eu claro não percebo nada, mas ela tem uma voz que as crianças devem, pronto, adorar a voz. E pronto, e foi assim que o livro foi feito. Maravilha. Rodrigues, na ocasião, durante a cerimônia que aconteceu no Grêmio Literário, o que muito nos honrou poder prestar essa homenagem a vocês dois. E daí a nossa conselheira Beth Silvenstein, que também é escritora, ela entregará, porque na ocasião nós entregamos ao Dr. Fernando uma coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, para o acervo pessoal dele. Desta vez nós trouxemos a coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo para que possa fazer constar na biblioteca daqui do Elos. E aí eu vou pedir para você poder entregar dali, para poder tirar a foto, por favor. Esse é tudo ferrado. Esse é tudo para o Elos Literário. Aqui para o Elos Clube de Lisboa. Essa coletânea Mulheres Extraordinárias também é uma edição da Rede Sem Fronteiras, vai ser entregue à nossa editora Avelina Ferraz como um pequeno presente da Rede Sem Fronteiras. Esse catálogo Vitrine Literária Lusófona compõe todos os autores que estiveram conosco na Feira do Livro de Lisboa, dentre eles Dulce Rodrigues, que também fará constar na biblioteca do Elos Clube, por favor. Essa pequenininha para a nossa autora, porque ela merece.